sejam bem-vindos mais uma vez para mais um episódio do Boss, aqui neste grandioso evento que é o Movimente, o maior de Minas. E, gente, eu devo dizer que se a voz embargar, se eu me confundir, é porque hoje eu estou emocionado com a nossa convidada, porque eu sou fã. Eu sou muito fã do trabalho dela, acompanho, já li muita coisa dela, mas antes de falar dela, eu tenho que falar dele, Guilherme Goulart. Gente, mais emocionado que o Bruno sou eu. Porque eu acompanho, eu falei da existência agora a gente vai da brigar. Marta Não, para... agora a gente vai brigar. Tá vendo, Marta? Vai não. ter briga ao vivo. Agora a gente vai Ainda brigar. bem que não tá ao vivo. Tamo junto, todo mundo aqui. Mas, Marta pra mim é referência. Tudo que vocês acham que eu conheço alguma coisa de inteligência artificial, eu não sou nada nem ninguém. Essa mulher é um monstro nesse meio. Não começou falando de inteligência artificial em 2020, 2018, não. Isso já vem muito antes, né? Isso sabe de verdade o que tá falando. Marta, que bom te receber aqui. Que prazer estar com vocês. Obrigada pelo carinho, gente. Tá vendo? Muito Nada. bom. Corações. Também está com a gente aqui ele, Alan Jones. Ai, gente, eu também tô emocionado. Eu tô lendo. Vamos ler o currículo de Marta. Quem não conhece o currículo de Marta? Você vai ficar envergonhado. Não, a gente fica envergonhado. Autora dos best-sellers Liderando o Futuro, Inteligência Artificial do Zero a Superpoderes e Você, Eu e os Robôs. Futurista pelo IFTF. O que é o IFTF? Institute for the Future. É o Instituto de Futurismo mais antigo do mundo. O Gil Jardelli também, não é? Gil Jardelli também? Eu acho que não. Não. Pelo menos até quando eu fui, eu lá. Só tinha ela. Ela é ela, Só viu? tinha eu. Mas eu indiquei pra um monte de gente, tá? Que começou a ir pra lá. Engenheira, mestre, PhD em artes, com formação executiva pelo MIT. Colunista do MIT, professor de inteligência artificial na pós-graduação da PUC São Paulo, top voice no LinkedIn. E, Gente, por aí, 9 vai. TEDx. São 9 pelo amor de TEDx. Deus. É, 9 TEDx, 9 assim, TEDx. não conheço ninguém que tem. Então, não, mas nós vamos chegar a 10. A meta é 10, hein, gente? isso. E como Pode diria... me convidar, gente. eu sou Depois a ótima gente de dobra TEDx. essa meta. Aqui, ó, TEDx Belo Horizonte tá aqui. Isso. Pode me chamar. Pode também. chamar que Marta Pra tá lá. TEDx eu sou facinho. Ô, Marta, quero começar perguntando para você, óbvio, assim, existe essa discussão dos usos das tecnologias em sala de aula, pode celular, não pode. Independente da posição do pedagogo, eu queria muito ouvir a sua Ótimo. como uma grande cientista disso tudo. Como é que você vê o celular na sala de aula, a tecnologia? Ótimo. Ó. Se você falasse comigo sobre isso, e tá nos meus livros de 2013, eu tenho um livro que é especial de educação, que é Educação na Era Digital, eu era super a favor, porque quando a tecnologia chega, a gente tem que saber usar. Hoje, eu sou a favor da proibição. Até outro dia eu postei isso e as pessoas surtaram, né? Porque o Rio já estava com 100% de proibição, aí São Paulo com 30%, agora está vindo a proibição total. E aí as pessoas falam, não, mas tem que usar... Não é proibição da vida, é um detalhe, é proibição na sala de aula. Tá, tem várias coisas que você não pode levar para a escola. Tem o dia do brinquedo para quem é pequenininho, não é todo dia que você leva brinquedo. E tem toda uma dinâmica. O brinquedo faz parte de um processo pedagógico que envolve aprendizagens. A mesma coisa com a tecnologia. A gente tem aí já pelo menos 10 anos de celular na mão do jovem, mostrando os efeitos danosos. Eu vou começar minha palestra aqui hoje trazendo 2 estatísticas que caíram na minha mão esses dias, assim, com muita fonte realmente qualificada de informação sobre cérebro, educação, etc. né? E uma que eu postei essa semana é sobre a questão de depressão e ansiedade em jovens. E as meninas sofrem mais, estão com 80% das meninas com problema de ansiedade e depressão, e os meninos 60 e poucos por cento. E aí eu digo que quando a gente tem a maioria dos jovens com doença mental, a situação está complicada. A gente está com a sociedade estragada, certo? E hoje eu vi uma estatística falando exatamente sobre a mesma coisa. Antigamente, quando a gente pensava na felicidade das pessoas, tinha uma curva em U. Não sei se já ouviram falar da curva em U. Que você é mais feliz quando você é jovem, depois, no meio da vida, quando você está conquistando tudo, a vida ficava ruim, e depois você ficava de novo feliz quando você está mais velho, porque você já cumpriu tudo, está com responsabilidade livre, etc. E agora, essa curva em U não é mais válida. Por quê? Porque os jovens não são mais felizes. Então, a gente tem um problema, e de novo as meninas são as que mais estão sofrendo. E isso, uma das consequências, uma das causas que tem essas consequências, primeiro, suspeita dos pesquisadores, uso excessivo de tela. Então, uso excessivo de tela, você não tem mais um relacionamento face a face, que é importante para o desenvolvimento de N habilidades.
O segundo motivo é porque você está o tempo todo conectado, tem mais cyberbullying. Já tinha estudos anteriores que o bullying ele causa efeitos na sua vida para sempre. Isso num bullying que era assim, na sala de aula, etc. Mas você ia para casa, você estava no seu refúgio seguro. Agora, o bullying não é de agora, que 2013, no meu primeiro livro de educação, quando eu lancei a primeira edição do Educar, já tinha caso de criança se suicidando por causa de bullying digital. Por quê? O bullying acompanha ela onde ela vai e ele toma proporções, aquilo que a gente fala, a sua marca pode se expandir. O bullying também, as coisas ruins também amplificam, né? Então a gente está num contexto agora que é super importante aprender a usar essas coisas. Adulto está fazendo errado, adulto está com depressão. Eu estava vendo uma palestra outro dia que a gente está com muito TDAH, certo? E já tendo diagnosticado, etc. E aí uma coisa que as pessoas não sabem, o uso excessivo de tela também causa TDAH. Então, pessoas que não tinham TDAH, se você usa excessivamente, você começa a desenvolver sintomas e comportamentos que são exatamente a mesma coisa que o TDAH que você tem de nascimento, né? Então, basicamente, é um momento urgente e eu fico muito feliz que estejam sendo tomadas esse tipo de atitudes no mundo inteiro. Tanto que alguns países, eu não paro de falar, né? Se você me falar... Não, mas Fica aqui, fica à vontade. não preocupa não. Né? desculpa, gente, vamos faz uma tirar. pergunta, a mulher não cara a boca. Não, mas tá essa ótimo. vida falando. É isso. Então, Com esse tanto de conteúdo, eu fico aqui ouvindo... pode de falar. tudo. Pode. Então, se você pegar os escandinavos, que são líderes em educação, inclusive agora saiu a lista dos 10 países mais inteligentes do mundo, que tem, a maioria é Europa, só os Estados Unidos que é o que não está na Europa, nós não estamos lá. E aí, quando você vai ver vários dos escandinavos, uma das coisas que eles voltaram a fazer já faz um tempo é voltar para o analógico em várias coisas, para você ter a sensação, para você escrever, para você equilibrar aquilo que está desequilibrado, né? Então a gente está com desequilíbrio hoje na sociedade. E se a gente for fazer um paralelo, o cigarro também era legal. Quando começou, todo mundo queria experimentar. A gente tem Flintstones com cigarro, todas as novelas, os galãs de Hollywood, tudo com cigarro. Demorou 20 anos para ver que cigarro causa N problemas, etc. e tal. Então a tecnologia tem isso. A hora que você entendeu já que tem uma coisa errada, tem que consertar. É o que está sendo feito, eu acho ótimo. Mas imaginar que o TDAH pode ser causado, que eu estava começando a questionar quem estava laudando. Porque assim, se os laudos estavam sendo feitos errados, eu nunca imaginei a possibilidade de ter uma causa. Eu imaginava... Isso era de nascença, Só era não de é? nascença. Então, e eu imaginava que era porque hoje a gente tem muito mais medição de muita coisa. Então, por exemplo, esse estudo de saúde mental nos jovens tem uma questão que não é só que aumentou por causa das redes sociais. Eles têm uma consciência maior do que é saúde mental e tem muito mais pesquisa de saúde mental. Então, quando você começa a ter mais tecnologia e mais metodologias para medir algo, começa a aparecer. É a mesma coisa com os UFOs. Não vamos falar de UFO aqui, nem Star Trek, que eu adoro Star Trek. Mas se a gente fosse falar disso, óbvio que a gente só começa a ver objetos voadores não identificados quando você tem avião lá no alto, você tem câmera para fotografar. Senão, a pessoa olha lá, eu vi uma luz, está tudo certo. Você vê uma luz, é uma estrela maior, está tudo certo. Então, quando a gente começa a ter mais tecnologia, a gente começa a ver mais hemangioma no fígado, a gente começa a ver mais N coisas que a gente não via antes. Então, isso também tem que ser considerado. Agora, tem outros fatores que são além do que você mediu. Como é que estão as meninas? Como é que estão os meninos? O que eles estão fazendo? Um dos exemplos na educação. Esse aqui é um evento de educação de forma mais ampla, né? Para você hoje engajar, motivar jovem de 11, 12, nessa faixa que está de criança para adolescente. Pré-adolescente ali? Tá impossível, cara. Eu tenho amigos assim, que tem, coloca nas melhores escolas, faz qualquer coisa que a criança quer em termos de, que curso você quer fazer? Que coisa que você quer? O que te interessa? Nada interessa, só se é menino, a maioria é jogar videogame e menina é muito focada em TikTok. TikTok, qual é o melhor? Eu sou adepta de storytelling, eu dou aula de storytelling. Mas quando isso passa a ser o dia inteiro, quem é criador de conteúdo, quando eu estou em processo de criação, eu trabalho com algumas marcas, né? Cara, você só pensa naquilo, como é que eu vou fazer, que ordem, como é que eu vou apresentar. Mas se isso passa a ser o mote da sua vida, você não faz o restante. E quando você tem uma vida para desenvolver, isso é um problema, certo? Então tem que ter. Tanto que em muito lugar eu viajo muito, em muito lugar, já de uns 10 anos para cá,
começou a aparecer que é proibido em frente de templos budistas, montanhas especiais, uso de drone e fazer TikTok na frente desses lugares, porque é falta de respeito. E você começa a ter um monte de atrapalhar quem está ali no momento de... Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Atacama, tinha drone. Cara, drone, vocês sabiam que flamingo, não tem nada a ver com a educação, mas flamingo, se ele sentir qualquer coisa que ameaça dele em uma determinada lagoa, ele vai embora e nunca mais volta para aquele lugar. Olha o impacto que você pode causar num ecossistema inteiro que está usando tecnologia de maneira incorreta, né? Eu fui para a Estônia recentemente e conversei com o secretário de Educação e ele me falou que a busca pelas hard skills, matemática, linguagem, ela está sendo intensificada no papel. E realmente, de fato, a gente está vendo isso na Estônia, em Finlândia, a retomada disso. Será que o Brasil está nesse caminho ou... Devia estar. Não sei se está, mas devia estar. Gente, é que nem as pessoas falam, então, agora não precisa programar mais, porque o ChatGPT programa. Hello, ele realmente vai programar muito melhor do que a gente, mas é o equivalente de você falar isso então, agora você não precisa mais ter educação física na escola, porque você não vai ser campeão olímpico. Não interessa, a educação física não é para você ser campeão olímpico, é para você desenvolver habilidades. Então, você tem que fazer raiz quadrada, você tem que fazer equação, você tem que fazer tudo o que você fazia antes, para que você desenvolva suas competências, para que você possa utilizar essas tecnologias no seu máximo potencial. Como é que você vai combinar? Eu lembro que, quando eu era criança, o meu avô costumava falar o seguinte, tudo tem sua ciência. Na época tinha enceradeira, né? Aí ele falava, tá vendo? Quem passa enceradeira tem que ter a ciência de passar enceradeira. E aí, como é que você pode controlar ou saber se aquilo está legal ou não se você nunca passou enceradeira? Então é isso, a gente está passando enceradeira. Você tem que ensinar a garotada todas as competências, que nem eu aprendi, eu fiz engenharia, né, a primeira formação. Tem que ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, reprova 90% da sala. Não é só aprender cálculo, é toda a resiliência que vem com isso, todas as outras disciplinas que vêm com isso. Ou seja, não é só aquilo, é o conjunto daquilo. Então eu sou super favorável que a gente, os Legos, por que os Legos voltaram a ser espetacularmente, que aliás, eu visitei a fábrica da Lego, fui fazer uma palestra na Dinamarca, uns anos atrás, em Aarhus, que é onde está a sede da Lego, porque ela volta a trazer isso, né? Você faz projetos espetaculares, com high-tech, mas você está ali no high-touch, você está montando. O Arduino e Lego combinou muito bem. Muito espetacular, né? E desenvolve a sua criatividade, imaginação. Muito bom. Desculpa. Senhoras e senhores, então estamos encerrando esse episódio Express, porque a nossa maravilhosa convidada terá que estar no palco daqui a pouquinho. Marta, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Pela sua generosidade. A gente tinha que falar muito mais. Então, vamos combinar aqui. Vocês me convidam outra vez numa próxima. Nossa senhora! A gente não vai nem dormir. E aí a gente vai discutir tudo que vocês quiserem com o maior prazer. Aí eu tá vou bom? ficar muito feliz. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Gente, uma salva de palmas. Você que está aqui no Movimente, o Movimente é isso, é educação, é tecnologia, é inovação. Fique com a gente, fique com o Boss e lembre sempre, o Boss está sempre on. Fique com Deus, valeu, até a próxima.